Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, o estudo sobre o livro de Salmos, que tem sido uma verdadeira bênção para cada um de nós. Também teremos a nossa recapitulação, um pequeno resumo daquilo que a gente viu durante toda a semana, e assim nós teremos o desfecho final com um estudo adicional, que é o estudo de hoje, sexta-feira. Mas antes, você sabe, nós precisamos orar. Então convido você a fechar seus olhos e a orar junto comigo. Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder buscar o Teu reino. Obrigado pela oportunidade que é ter o Teu Santo Espírito à nossa disposição para nos ensinar a Tua palavra. Que nessa ocasião todo o espírito de ira, de raiva seja afastado, Pai, para assim podermos ter um melhor relacionamento contigo. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. O motivo um pouco dessa minha tristeza nesse aspecto que eu orei é porque parece que algumas pessoas, talvez vocês escutem pelo vídeo, já superaram a morte de Jesus, que já voltaram à sua vida cotidiana, como se nada tivesse acontecido. Isso de fato é de entristecer, é de partir o coração. Mas, fora isso, vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá de podermos meditarmos na sua palavra, pois é por meio dessa palavra que nós teremos o conhecimento que nos conduzirá à vida eterna. Pois, como a Bíblia diz, a verdade nos libertará. E com certeza essa verdade nos liberta da senda do pecado, da escravidão do pecado. Bom, essa semana, a última semana do estudo sobre o livro de Salmos, a 13ª semana, a lição 13, teve o tema Espere no Senhor. E o verso para memorizar foi o verso de Salmos 27, versículo 14, que diz assim: Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Interessante o foco que o salmista dá nesse verso, na importância de eu e você esperarmos não em coisas, não em nós mesmos, não em pessoas, mas esperar no Senhor. E essa espera produz em nós o atributo necessário para continuar esperando. Como o texto bem diz, espera no Senhor, se anima, Ele vai fortalecer o teu coração, Ele vai te dar a condição de esperar. E isso é algo bastante gratificante, pois você sabe que esperar não é algo, vamos dizer assim, gostoso de se fazer, mas essa espera vai valer a pena. Eu separei alguns pontos aqui no dia de sábado, que vale a nossa reflexão, trazer à memória o que a gente viu no dia. E o primeiro ponto diz assim: esperar no Senhor não é uma espera ociosa e desoladora pelo tempo de alguém. Sabe, às vezes eu e você costumamos fazer as coisas sem esperar pelos outros. Talvez por conta que a gente já foi frustrado, já foi decepcionado, talvez porque a gente gosta do jeito que a gente faz, não se dá bem com a forma que as outras pessoas fazem, aí a gente tem dificuldade de esperar. E talvez essa espera por Deus seja algo um pouco complexo e difícil da gente assimilar e viver na nossa vida, exatamente por conta dessas situações. Mas como eu mencionei aqui, esperar no Senhor não é algo semelhante a esperar de uma pessoa. Deus é diferente daquilo que as pessoas aqui na Terra têm, nos atributos, nas falhas. Deus é perfeito, né? O outro ponto fala assim: esperar no Senhor nunca nos envergonhará. Seremos ricamente recompensados, pois o Senhor é fiel a todas as suas promessas. Isso é algo maravilhoso, porque às vezes a gente tem um receio: será mesmo? Com certeza alguém já deve ter, em algum momento, conversando com você, disse: deixa disso, Deus não vai voltar não por esse mundo velho, perdido, esse mundo mau. Se ele voltar, com certeza as pessoas vão fazer mal de novo a ele, vão crucificar, vão maltratar ele. Ele não vem para esse mundo não, deixa isso para lá. E às vezes a gente fica na ideia, pensando: será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou perdendo tempo? Será que eu não estou perdendo a oportunidade de viver a minha vida como as outras demais pessoas estão vivendo? Sabe? Algo certo é o cumprimento das promessas de Deus. E Ele falou e afirmou: eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu estou, vocês estejam também. Essa é a bendita promessa que Jesus fez para mim e para você.
No dia de domingo nós tivemos o tema, o chamado da espera. E aqui teve alguns pontos interessantes, com base nos salmos apresentados. E um dos pontos que eu mais gostei foi a questão de dizer que talvez a espera seja um dos maiores estresses da vida, e de fato é. Eu particularmente não gosto de esperar. Talvez influenciado pela rotina do dia a dia, pelas influências do mundo, onde tudo é tão rápido, tudo é tão imediato, às vezes a gente acaba perdendo a noção de que em algumas coisas, em alguns aspectos da vida é necessário esperar. E por conta disso a gente acaba se estressando, às vezes até ficando ansioso por conta do tempo de espera. Um outro ponto que eu destaquei aqui, bastante interessante, é o seguinte: os que esperam nele podem confiar que, se lhe entregarmos nossas preocupações, ele as resolverá para o nosso melhor. Muitas vezes a gente tem dificuldade de depender de Deus. A gente já não gosta de depender de pessoas que são visíveis aos nossos olhos. Quanto mais depender de alguém que não está visível aos nossos olhos, né? E por conta disso a gente tem dificuldade de se entregar por completo a Deus, deixar que Ele tome de conta da nossa vida. Mas sabe, uma das coisas que envolve o relacionamento é a questão da confiança, da fé. E eu e você precisamos exercer isso, pois é essa fé, essa confiança que vai nos habilitar a chegar em pé naquele grande dia, louvando o hino que só os salvos louvarão. O outro ponto que teve no dia de domingo, que eu gostaria de mencionar aqui, é esse aqui, ó. Esperamos, mas sabemos que não é em vão. A morte e ressurreição de Cristo na primeira vinda são a nossa garantia de sua segunda vinda. Olha, se tem uma coisa certa que eu e você temos, é que Jesus vai voltar. Quando ele estava subindo, alguns anjos apareceram para os discípulos e disse: não fiquem tristes nem atemorizados. Aquele a quem vocês viram subir, ele voltará. Ele vai vir. Isso é certo. Ele está preparando. Ele está dando tempo para mim e para você chegarmos ao pleno arrependimento, para eu e você melhorarmos a nossa vida cristã e assim podermos ser aceitos nesse reino de luz. Ou seja, essa espera vai valer a pena. Que eu e você possamos estar aproveitando esse tempo de espera. Não apenas reclamando por ele estar demorando, mas vivendo um dia de cada vez. Um dia, vamos dizer assim, a cada dia que passa é um dia a menos para ele voltar. Na segunda-feira, nós tivemos o tema Paz de uma Criança Desmamada. Eu gostei muito desse dia. Um dos primeiros pontos que eu destaquei aqui, que vale a nossa recapitulação, é o seguinte: o povo de Deus vive em um mundo que aflige os fiéis, um mundo cheio de tentações e dificuldade. Não é porque eu e você fazemos parte do povo de Deus que estamos isentos ou imunes às coisas ruins e tristes desse mundo mau. A bem na verdade, se a gente for refletir, é bem capaz a gente sofrer até mais nesse mundo mau. Mas sabe, uma das coisas que a gente tem como garantia é que mesmo vivendo em um mundo como esse, eu e você não estamos sós. Por mais que Deus aparenta estar distante, Ele também está muito perto. Certa vez, Jesus, quando estava se preparando para subir aos céus, disse para os discípulos: fiquem tranquilos, vocês não vão estar só. Eu estarei com vocês sempre. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo. E graças ao Espírito Santo é que eu e você temos o conforto para, mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio às tribulações, aos dias difíceis, podemos continuar convictos de que a nossa espera é uma espera boa, é uma espera que vai gerar frutos. Um outro ponto que eu achei bastante interessante aqui, que foi apresentado no dia de segunda, no Salmo, foi a ideia de que um filho se sentindo seguro e em paz no colo da sua mãe. Sabe, eu e você devemos desenvolver esse mesmo sentimento de confiança. O mesmo sentimento que um bebezinho tem nos braços da mãe, eu e você devemos ter com o nosso Pai, o nosso Deus. E esse fruto é um resultado colhido de um relacionamento com Ele. É impossível eu e você confiarmos em alguém se não nos relacionarmos com esse alguém. Com Deus é igual. Para eu e você desenvolvermos a confiança que vai nos habilitar a esperar
de maneira tranquila e em paz, é preciso que antes eu e você nos relacionemos com esse Deus, para podermos, assim como um filho se sente seguro com a mãe, eu e você também possamos nos sentir seguros com o nosso Pai. Na terça-feira, trazendo os seus feixes, foi o tema. Foi apresentado o Salmo 126, e aqui foi apresentado alguns pontos interessantes que eu gostaria de trazer à memória. O primeiro ponto é que eu e você precisamos olhar para trás e tomar conhecimento e refletirmos nos feitos de Deus. Por quê? Porque é por meio desses feitos que a gente tem a convicção e a certeza de que Deus vai continuar agindo tanto no presente como no futuro. E um ponto interessante, Deus, ele não fez aquelas grandes maravilhas, aqueles grandes sinais e prodígios apenas para aquele povo, pois aquele povo é o nosso povo. Se ele fez aquilo para aquele povo, ele fez para nós, porque nós fazemos parte desse povo. E é graças aos feitos de Deus que eu e você estamos aqui. Um outro ponto interessante que foi apresentado no dia de terça-feira foi a questão da providência de Deus de maneira imediata, em situações que era necessário Deus agir, que não cabia à espera. A gente, por exemplo, vê ali no contexto das fontes do Negueb, né, onde um local totalmente deserto, brotou água e saciou a sede do povo, suprindo ali a sua necessidade básica, que era a sede. Deus, ele não é um Deus tirano. Ele sabe o que eu e você precisamos esperar, mas também entende que tem coisas que são urgentes e imediatas e que ele não vai deixar eu e você esperando. O que cabe a cada um de nós é mantermos a confiança, a resiliência, a perseverança e a fé nesse Deus, crendo que ele vai agir quando necessário for, e aquilo que não é necessário, que não chegou a hora, pois ele sabe a hora certa, cabe a mim e a você esperar. Na quarta-feira nós tivemos o tema Esperando no Sábado de Descanso Divino. Nesse dia foi apresentada a ideia de que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que fez as coisas no passado, também é o mesmo Deus que nos sustenta hoje e é o mesmo Deus que no futuro irá nos redimir. Isso é bastante interessante, porque a gente consegue ver esses detalhes também no cumprimento do descanso sabático. Sim, é no sábado que a gente reflete na criação, pois o sábado é uma instituição da criação. O outro ponto, na questão do sustento, pois quando eu e você guardamos o sábado, descansamos no sábado, cumprimos o mandamento do sábado, nós estamos delegando a Deus a nossa dependência nele. Ou seja, nós tiramos de nós a salvação própria, a justificação própria e colocamos em Deus a nossa dependência, dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. O meu sustento vem de Ti, eu creio nisso. E o outro aspecto, a questão da redenção divina. Pois o sábado nada mais é do que um spoiler, um prelúdio, um vislumbre do que será, pela fé, muito em breve a nossa realidade. Quando nós formos salvos, formos redimidos, formos conduzidos para o reino de Deus, o reino perfeito, onde não haverá nenhuma mancha de pecado. Na quinta-feira, nós tivemos um tema muito especial. A alegria vem de manhã. Eu e você muitas vezes estamos sendo atormentados pelas trevas, pelas noites que parecem não ter fim. Mas uma promessa certa que nós vimos nesse dia de quinta-feira é que por mais que a tormenta, por mais que a angústia, por mais que o choro esteja durando já há muitos dias, a certeza que eu e você podemos esperar é que a alegria virá pela manhã. O raiar do sol, um novo amanhecer, um novo dia, um novo despontar, é a certeza de um dia cheio de esperança. E isso casa certamente com a certeza da redenção. Lá no livro de Apocalipse, que foi um dos contextos apresentados na quinta-feira, fala exatamente disso, a forma como Cristo é visto e conhecido. E uma das características que ele tem é que ele é a estrela da manhã. E porque Cristo é a estrela da manhã, nós viveremos, quando estivermos na presença dele, um dia completamente iluminado.
onde não haverá mais trevas, escuridão, tristeza, angústia, medo, mas apenas a certeza de que teremos os dias mais felizes da nossa vida. Esperar o dia seguinte, com certeza não é fácil, mas eu e você temos alguém que pode nos fortalecer nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de incerteza. O que eu e você não podemos perder de vista é a ideia de que essas coisas a qual estamos passando nesse mundo são passageiras. Às vezes a gente tem a ideia e a mentalidade que vai durar para sempre, talvez pelo fato do tamanho do sofrimento que estamos passando e experimentando. Mas eu quero te dizer e afirmar com base na palavra de Deus: vai passar. É passageiro, é temporário. E logo um novo dia vai raiar, onde você voltará mais uma vez a sorrir. Na sexta-feira, no dia de hoje, nosso estudo adicional trouxe uma mensagem bastante interessante, que vale a nossa reflexão. Eu vou ler para vocês. Os salmos apelam para que esperemos no Senhor. Quando a espera parece pesada, incerta e solitária, devemos nos lembrar dos discípulos no dia da ascensão de Jesus. Cristo foi levado ao céu diante de seus olhos, quanto eles foram deixados para esperar sua volta no futuro. Quem já experimentou um anseio mais intenso de receber a bênção divina do que os discípulos naquele dia? Eles devem ter pensado: Senhor, leva-nos contigo agora. No entanto, foram instruídos a esperar a promessa do Pai e o retorno de Jesus. Se imaginamos que os discípulos estavam em desespero e decepcionados, ficaremos surpresos. Eles retornaram a Jerusalém e fizeram exatamente o que Jesus lhes disse. Esperaram pelo dom do Espírito Santo e depois pregaram com poder o Evangelho ao mundo. É impossível cumprir o mandamento de esperar no Senhor, a menos que Ele tenha feito sua obra em nós pelo Espírito Santo. Nenhum entusiasmo pode, por mais intenso que seja, resistirá à tensão que a espera imporá ao nosso coração. Apenas uma coisa suportará a tensão: permanecer em Cristo, ter um relacionamento com Ele. Se Cristo habitar em nosso coração, Ele operará em nós tanto o querer como o realizar. Trabalhemos como Ele trabalhou, manifestaremos o mesmo Espírito, e assim, amando e nele habitando, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Nós encerramos o nosso estudo do livro de Salmos com essas palavras. Como foi dito, a pessoa que provavelmente deve ter mais se angustiado, deve ter passado por fortes tensões, talvez forte ansiedade, foram os discípulos. Aqueles que conviveram com Jesus, viram os seus feitos, conheceram o seu amor, estiveram de perto com Ele. Mas se eles conseguiram esperar e conseguiram manter uma vida em constante atividade, buscando com sede o reino de Deus, também é possível para mim e para você. Como foi apresentado, eu e você temos a bênção de ter o Espírito Santo, que nos habilita a esperar. Mas o Espírito Santo não vai fazer isso sozinho. É preciso que eu e você nos relacionemos com Deus todos os dias. Por isso eu convido você a sempre voltar aqui para ter o teu estudo, o teu momento com Deus, o momento de tua meditação. Porque é por meio desse relacionamento que nós nos fortalecemos. Fortaleço você, você me fortalece. E assim a gente fica preparado, habilitado a estar todos os dias esperando pelo reino de Deus. O livro de Salmos foi uma bênção. Próximo trimestre, com certeza, também será uma bênção. Nós vamos descobrir o que Papai do Céu tem reservado para cada um de nós. E eu convido você a voltar amanhã, porque amanhã tem novamente estudo guiado, um estudo na presença de Deus. Fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.